Boa noite a todos. Com a Bíblia ainda aberta, na leitura que foi feita em Lucas, capítulo 7, tá? Lucas, capítulo 7, eu quero ler somente um versículo com vocês, o versículo 40, de Lucas, capítulo 7, tá? Diz assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por poder até terminar, Senhor Deus, um dia na tua casa, na tua presença. Já entoamos louvores, adoração, Senhor, a ti. E nessa hora, Senhor Deus, em que vamos parar para ouvir a Tua palavra, eu peço, Senhor, a ajuda, o auxílio e a direção e também a proteção, Senhor, do Teu bendito Espírito Santo, que Ele venha nos guiar em toda a verdade e através da Tua palavra e até cumprir o propósito da Tua palavra, Senhor Deus, que é edificar, é consolar, é exortar, mas também, Senhor Deus, é salvar, mas também, Senhor, é condenar. Salvar aqueles que recebem, mas condenar, Senhor, aqueles que rejeitam. Tem misericórdia, Senhor Deus, e que o Senhor até livre alguém de rejeitar a Tua palavra nessa noite. Quero também colocar a classe com as crianças ali atrás, a irmã que está lá, que o Senhor também possa usá-la com o poder do Teu Espírito Santo também para ensinar a Tua palavra aos pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, assim está escrito, e que o Senhor também os abençoe ali, Senhor Deus. Por favor, me ajuda nessa noite. É isso que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos, através desse texto, ver um exemplo de uma mulher que tem muito, irmãos, mas muito a nos ensinar, sabe? E preparando até essa mensagem, né? Irmãos, eu me senti muito envergonhado, sabe? E no decorrer da mensagem vocês vão saber, porque essa mulher aqui, irmãos, ela continua ainda envergonhando muitas pessoas ainda hoje. E nós vamos ver. Tem pessoas que confundem, tem 3 vezes na Bíblia, tem em Mateus, tem em Marcos e tem em João, uma mulher chamada Maria, que também ela faz praticamente a mesma coisa, né? Ela unge os pés de Jesus, né? Só que essa Maria é a Maria de Betânia, né? Que morava na cidade de Betânia, irmã de Lázaro. Pronto, irmã de Lázaro. E muitas pessoas confundem essa mulher aqui, tanto é que Lucas, ele fala dela, mas ele não cita o nome dela. Não cita o nome dela. E muitas pessoas confundem, até porque é parecido, né? A atitude. Só que a Maria de Betânia, irmã de Lázaro, ela unge Jesus com perfume. E essa mulher é com óleo, que também era um óleo perfumado, mas não era o perfume que a Maria usou para ungir Jesus. A Maria de Betânia, como o lugar era Betânia, né? Ela ungiu Jesus uma semana antes de Jesus ser crucificado. Essa aqui não, essa aqui foi antes, bem antes, no meio do ministério de Jesus. Maria de Betânia foi na Judéia. E essa daqui é na Galileia. Muitos confundem porque, se você vê Mateus 26, Lucas 14, se não me falha a memória, e João capítulo 12, onde fala de Maria de Betânia, aparece lá que tinha um homem chamado Simão. Só que o Simão que aparece lá era Simão o leproso. E esse aqui também é Simão, por isso que muitos confundem. Só que Simão, o fariseu.
Então, são dois eventos diferentes. Até porque o nome Simão era comum na época, né? Era um nome comum, né? Como antigamente era José, né? Era João. Hoje não, hoje é Cauã, é Enzo, né? São nomes que estão bem... Valentina, né? São bem comuns, né? Arielle. Tô brincando, hein? Então, era um nome comum. Então, tem muita gente que confunde. Irmãos, não tenho uma certeza, mas eu vou dar uma suspeita aqui para os irmãos. Essa aqui não diz o nome dela, mas eu suspeito, eu tenho as minhas convicções pessoais, que essa mulher aqui era Maria Madalena. Tá? Era Maria Madalena. E só lembrando que Madalena não era um nome composto, tá? Madalena era o nome da cidade dela. Que não era Madalena, era Magdala. Então era Maria de Magdala. Então e ficou Maria Madalena. Então, muitos têm como nome composto, mas não é, tá? É o nome da cidade, referente à cidade onde ela nasceu, tá? Essa mulher aqui, eu suspeito que é ela. Mas vamos lá. Hoje, irmãos, nós vamos ver o exemplo de duas pessoas, né? Uma que até pela sua atitude com o Senhor Jesus, ele rejeitou a salvação. Esteve na presença do Senhor, comeu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, até para ensinar esse homem aqui, ele faz uma exposição de uma parábola, tá? Eu vou colocar logo aqui. Ele faz a exposição da parábola, versículo 41, 42, e depois ele dá a explicação da parábola que vai do versículo 44 ao 47. Nós vamos ver depois. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o contraste entre essas duas pessoas, entre a mulher e o fariseu, chamado Simão, tá bom? O Senhor Jesus vai dizer o nome dele, tá aqui, versículo 40, né? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão. Então era o nome dele, né? Um fariseu. Irmãos, o fariseu, ele era uma pessoa religiosa, né? Era uma seita religiosa, né? Homens religiosos, um grupo religioso que, assim, eles tinham a lei de Moisés, né? Como vamos dizer, como sua regra de fé e prática. Eles eram rígidos, muito rígidos. E rígido até certo ponto, irmãos, de rejeitar as pessoas mais pobres. Eles viam até que, assim, aos olhos dele, a pobreza era como se fosse uma maldição em decorrência do pecado. Aos olhos dele, uma pessoa doente também era uma maldição em decorrência ao pecado. Mas eram homens, irmãos, que procuravam seguir a palavra de Deus à risca. E aí que está o perigo, irmãos. A gente tem que ter o cuidado para que a gente não seja também um fariseu. Por quê? Os fariseus, eles tinham pelo menos a fama, né, de serem rígidos, né? E o Senhor Jesus acusa eles de coar um mosquito e engolir um camelo. Eles tinham cuidado para não engolir um mosquito, mas eles engoliam o quê? Um camelo que era 1000 vezes maior. Porque a palavra de Deus, irmãos, valia para outras pessoas e às vezes não valia para eles. Não valia para eles. Eu quero levar vocês, só para você ter uma noção do como é que era um fariseu e por que Jesus, assim, no seu ministério, uma parte do seu ministério, Jesus combatia os fariseus. E Jesus chamava até eles de hipócrita. Eu quero levar você, deixa marcado aí a sua Bíblia, nós vamos voltar para cá. Eu quero levar você para Mateus 23. Mateus, capítulo 23. Tá bom? É o primeiro evangelho. Mateus, capítulo 23.
Mateus 23. Olha só o versículo 1. Mateus capítulo 23, versículo 1. Diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Escriba vem de escrever. Então eram homens que copiavam a Bíblia na época, né, à mão. Então, de tanto eles copiarem a Bíblia na mão, eles acabavam decorando, né, os textos da Bíblia. Só que aquilo, não basta saber, conhecer a palavra de Deus, se você não viver. Não adianta você ser um conhecedor. Eu conheço a Bíblia, mas se você não vive, não adianta nada, tá? Aí 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porque se eles estão ensinando a palavra de Deus, ouve, escuta, guarda, atende. Se é a palavra de Deus. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, eu muito cedo eu aprendi uma frase, sabe, com meu pai. Meu pai já partiu, né? Ele dizia assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu não sei quantos ouviram até essa frase da boca do seu pai, da sua mãe, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, né? Porque dizem e não fazem. E aí é onde entra, irmãos, a hipocrisia. É fácil, irmãos. Olha, não faça isso, não faça aquilo e vale para você. Mas não vale para mim. Isso é hipocrisia. Eu falo, mas eu não faço, eu não vivo. Isso é hipocrisia. Muito bem. 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens, dos outros. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Eu quero levar vocês, versículo 13, vamos pular para o versículo 13. Jesus vai falar depois daqui 8 vezes ai. 8 vezes ai. E todas as vezes, irmãos, aliás, não é todas as vezes, né? Tem texto que não é assim, mas na maioria das vezes que a Bíblia, onde aparece um versículo ai, é nesse sentido de ai de condenação, né? Ai, tá? Então, ai de vós, escribas e fariseus. E ele acrescenta, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. 14, mais uma vez, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para os justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias, cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Vamos para o versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. São sementes, né? São folhas, são coisas. Já pensou, irmãos? Esses homens, eles eram tão rigorosos para certas coisas, mas para as outras coisas eles eram liberais. Já pensou o camarada ter uma plantação de endro, de cominho, é condimento, é tempero, né? Em casa, aí ele vai, tira e tal, para preparar para ele, e ele tira a parte de Deus.
Aí alguém pode dizer, poxa, como esses homens eram fiéis a Deus. Quem dera. Quem dera. Não adianta, irmãos. Para Deus não tem meia fidelidade. Ou você é fiel totalmente, ou você não é. E esses homens, eles eram fiéis em Deus, em parte, até nos dízimos. Tiravam dízimo das sementes, né? Tudo não é a parte de Deus. Ele vai dizer aqui, ó. Ai de vós, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, pois, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Irmãos, eu conheço pessoas que não têm dificuldade em tirar o dízimo. Não tem dificuldade. Tiram, separam, são fiéis nessa parte. Mas são fiéis com a mulher, com a esposa. Aí eu pergunto de vocês, será que Deus aceita o dízimo num camarada desse? Vivendo dessa forma? Tem muita gente que pensa que Deus está interessado, irmãos, no meu dinheiro e no teu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro e do teu dinheiro, não. Deus não precisa do meu dízimo e do teu dízimo, não. Ele não precisa. Entre o dízimo e uma vida justa, santa, íntegra diante de Deus, ele prefere o quê? A vida. Deus está preocupado com a tua vida. Não é com o teu dinheiro. É com a tua vida. Mas tem muitas pessoas que na cabeça aí falam assim, não, o importante é eu dar meu dízimo, né? Eu estou fazendo meu dízimo, eu estou fazendo a minha parte. Mas aí o camarada, né, enganando a mulher por aí, sendo infiel. Deus não aceita não, irmãos. Porque é uma vida, né, desregrada, infiel. 24, olha só. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundície. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. E Jesus está aqui 8 vezes, né? Se você contar, dá 8 vezes, Jesus falando, condenando, censurando a hipocrisia desses homens. Vamos voltar lá para o texto de Lucas, capítulo 7. Então, esses homens, eles eram nada além do que meros religiosos. Guardavam, assim, a palavra entre aspas, mas não viviam. Olha só, o 7:29. Lucas 7:29. Lucas 7:29. Todo o povo que o ouvia, né, falando de Jesus, e até os publicanos é cobrador de imposto, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Isso os publicanos que eram vistos como pecadores, né? Agora era só o 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o batismo de João Batista. Então, os publicanos, que eram vistos como pecadores, aceitaram, e os fariseus rejeitaram. Verso 34, 33, 34. E eles acusavam Jesus disso daqui, ó. Verso 33, 34.
Pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, dizeis, tem demônio. Veio, pois, o Filho do Homem, vê que o Filho do Homem está com um F maiúsculo, né? É Jesus, comendo e bebendo. E dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Eles estavam acusando Jesus, que Jesus só comia com os publicanos e os pecadores. Mas Jesus, irmãos, ele veio para os pecadores sim, para todos os pecadores. Mas, infelizmente, nem todos os pecadores se consideram como pecadores. E os fariseus eram uns. Porque conheciam a palavra, mas não viviam. Eram somente religiosos. Então, eles mesmos não se consideravam pecadores. Não, pecadores são os publicanos. E ele diz aqui, né? Publicanos e pecadores. E isso era uma acusação falsa, irmãos, de que Jesus só comia com os pecadores e publicanos. Todo aquele que convidava Jesus, Jesus ia. Hoje de manhã o pastor citou até o exemplo de um casamento, né? Está em João capítulo 2, tá? Jesus foi convidado para um casamento e ele foi. Tá tendo, a gente passou, né? Foi pegar os irmãos ali, tá tendo aqui em frente sem ser essa pracinha aqui, a outra ali, mais ou menos em frente da lagoa ali. Tá tendo um aniversário. Sabe por que eu não fui para lá e nem vou para lá depois? Porque não me convidaram. Não me convidaram. E aqui, Jesus, né, talvez até para calar a boca dele, né, sabendo, né, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Aí sim, 37. Sim, irmãos. Aí vai começar aqui, o contraste, né? E nós vamos já ver aqui. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, o Lucas não cita o nome dela, mas cita a fama dela, como ela era conhecida na cidade. Alguns comentaristas bíblicos, eles chegam a afirmar que essa mulher é uma prostituta da cidade. Mas não tem prova disso. Aqui ela é conhecida como uma pecadora. Irmãos, mentir é pecado? Hã? Sim. Eu difamar outra pessoa é pecado? Não é pecado? É pecado. Eu comprar e não pagar, emprestar e não devolver, é pecado? É pecado. Então, eu posso ser, se eu vivo assim, né? E Deus tem a misericórdia de mim, né? Eu sou um pecador. Eu posso ser conhecido como um pecador, né? Só que às vezes, né? As pessoas trocam o nome. Olha lá vai o caloteiro. Ou lá vai o mentiroso. Eu tinha um tio, acho que eu tenho, que ainda está vivo até hoje. O nome, ele era conhecido como Zé Abacaba. Eu não sei se aqui tem abacaba, tem? Não, o que é abacaba? Abacaba é tipo açaí. Os irmãos conhecem açaí aqui, né? Lá em Manaus a gente tem açaí, a gente tem buriti e tem a abacaba, né? Que também tira e tal, e faz, o pessoal chama vinho, né? Mas não tem nada a ver com vinho, né? A abacaba. Então, ele era conhecido onde ele morava como Zé Abacaba. O nome dele era José, chama Zé Abacaba. Mas por quê? Porque era mentiroso. Gostava de contar uma mentira, de aumentar as coisas, né? E ficou conhecido como Zé Abacaba. Um pecador também. Só que aqui, essa mulher é conhecida aqui. E eis que uma mulher da cidade pecadora. Só que o Lucas não diz qual é o pecado dela, né? Sabendo que ele, né, Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, uma espécie de óleo. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Só para os irmãos entenderem, a mesa dos judeus, pelo menos nessa época aqui de Jesus, eu não sei se assim
é assim até hoje lá, né? Eu não sei, né? Eu tenho um sonho, irmãos, de um dia em Israel, né? E se Deus não voltar e me der as condições, a saúde e a vida necessária para isso, um dia, quem sabe, né? Mas a mesa deles, nessa época aqui, era diferente da nossa. A gente tem a mania de comer assim, né? Com mesa assim. A deles era no chão. E eles comiam meio que deitado nas almofadas. Não sei se vocês já viram em filme, né? Aqueles banquetes que é servido assim, o pessoal deitado e tudo, né? Quem assiste as novelas da Record, eles retratam muito bem como era na época. Isso não é incentivo para você perder o culto para ficar vendo novela, hein? Então, eles comiam daquela forma. Então, Jesus estava ali, né, com os pés para trás, à vontade, né? Era uma ceia, um banquete, ele comendo. E aí chega essa mulher fazendo isso com os pés de Jesus. Fazendo o quê? Regando com suas lágrimas os pés dele, enxugando com os próprios cabelos, e beijava os pés, e ungia com um unguento que ela trouxe, com o óleo que ela trouxe. 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Isso dizendo consigo mesmo, irmãos, pensando com os botões dele. Ele não falou nada, não. Só que ele não sabia que quem estava ali era Deus encarnado, que conhece o coração e o pensamento dos homens. Então, pensando consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Irmãos, um fariseu era tão cheio de frescura, se ele passasse na rua e uma mulher dessa, aos olhos dele, né, considerada como um pecador, encostava nele, irmãos, ele corria para casa para tomar banho. Corria para casa para tomar banho, porque aos olhos dele ele foi contaminado, ele estava sujo, imundo. Ele tinha que correr para casa para tomar banho. Olha só. Então, essa mulher era desprezada. Não porque ela era pecadora. Na cultura, irmãos, principalmente do Oriente Médio, a mulher, irmãos, ela não é assim tão valorizada. A mulher é visto mais como um objeto, é visto mais como algo só para procriar. Principalmente nos países islâmicos, se você procurar saber, mulher não tem voz e nem vez, não. Quem manda nela é o marido. Ela só sai de casa se o marido deixar. Tanto é que tem alguns países que as mulheres usam burca, né? Não sei se vocês sabem o que é burca, né? É aquele que a mulher se cobre todinho. Parece aqueles caras que trabalham com colmeia, com abelha, né? Toda. E ela vai sair na rua, tem que... Irmãos, eu já trabalhei com árabe, né? Até falei com o pastor ontem, né? Um exemplo, né? De como o árabe é esperto. Irmãos, às vezes eu ia na casa dele, sabe? Quando a gente chegava assim, irmãos, a mulher tava assim, né? Normal em casa, né? Quando havia gente, irmãos, ela corria, né? Para se cobrir e tal, não sei o quê, porque é cultura. E eu já vi, irmãos, uma mulher pegar uma surra, não foi nem do marido, do tio, porque ele chegou e ela estava mostrando os braços. Os braços. Jogaram a mulher no chão, meu irmão, dava um chute nela. Só por causa disso. Então, as mulheres não tinham vez aqui. E ainda assim, hoje lá. Então, e com mais fama de pecadora, pensa num desprezo por uma mulher. Mas, irmãos, Deus faz isso. Ele pega essa mulher, Jesus, e dá um exemplo muito grande até para aquele homem que se achava o rei da cocada preta, né? Vamos dizer assim. E aqui, 39, né? Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. E Jesus começa aqui, né, com a exposição da parábola, verso 41 e 42. Parábola é uma história, né, que Jesus contava para trazer um ensino. 41. Certo credor
tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Em questão de valor, um denário, nessa época de Jesus, era equivalente à diária de um trabalhador. Tá bom? Então, um devia 500 dias de trabalho, vamos colocar assim, dessa forma, e o outro devia 50. 42. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos, os dois, quem devia 500 e quem devia 50. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus pergunta para ele. Verso 43, respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgar-te bem. Aí sim, Jesus saiu da exposição da parábola, ele vai entrar agora na aplicação da parábola, né? Pegar essa história e trazer para o Simão. Irmãos, essa parábola aqui, ela tinha o objetivo, irmão, de levar o Simão de olhar para ele, não olhar para os outros, para o pecado dos outros. Porque, irmãos, nós seres humanos, irmão, nós somos assim. Às vezes nós olhamos para o erro do outro e esquecemos de olhar para nós mesmos. Não é fácil olhar, o fulano faz isso, fulano faz aquilo e tal. Mas é difícil a gente olhar no espelho e ver isso, né? E às vezes a gente até vê, mas a gente não quer o quê? Reconhecer. Reconhecer. E aí, Jesus usa essa parábola aqui para trazer a consciência de Simão. O contraste, né? O que é contraste é a diferença, né? Entre um e outro. Vamos lá. O fariseu. Aí ele vai começar aqui no versículo 44. Eu quero chamar a atenção de vocês, olha só. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher. Preste atenção que Jesus, irmão, está chamando a atenção de Simão para quem? Para a mulher. A mulher entrou na casa dele, fez lá, Jesus lavou os pés dele, regou. E o Simão, irmãos, ele se achava tão superior a essa mulher que ele não fazia nem questão de olhar para a mulher. Talvez na cabeça dele, só olhar para ela, né? Talvez ele estava pecando. E Jesus, olha, vê essa mulher. Aí sim, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Irmãos, era comum nessa época aqui, a pessoa que convidava alguém para ir na sua casa, se você ler João capítulo 2, lá no casamento de Caná da Galileia, você vai ver que quando Jesus transforma a água em vinho, os potes que ele transformou a água em vinho eram os que ficavam na porta, que era justamente a água usada para lavar os pés dos convidados para entrar na casa. Porque naquela época, irmãos, poeira, estrada e tal, a pessoa vinha até banhada, né, de casa e tudo, mas e não tinha carro, né, não tinha Uber, não pedia Uber aqui, né, para ir pro casamento, não, vinha a pé, e aí a poeira grudava nos pés, né, e aí já tinha lá os potes de água com esse propósito, para lavar os pés, e não era potinho não, né, Jesus lá no capítulo 2 fala que tá na medida dos judeus, mas convertendo para a nossa medida, entre 60 a 70 litros de água que pegavam, então não era um pote pequeno, era um pote grande, e ficava um servo lá para lavar os pés do convidado com uma toalha. Não adianta só molhar, né, os pés. Tinha que enxugar. Então, era comum isso. Só que o Simão, ele não fez isso com Jesus. E aí Jesus entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Presta atenção, querido. Fala o que Simão fez e a mulher fez. A mulher, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Irmãos, como eu falei para vocês, a mulher ela não podia se mostrar o seu corpo. E era um símbolo de muita humilhação para uma mulher
mostrar os cabelos na rua. E essa mulher, com certeza, ela estava com um véu, tirou o véu, irmãos. E as mulheres, né, dessa região, elas gostam de cabelo comprido, cabelo bonito. Pense na mulher, eu imagino aqui, né, essa mulher aqui com um cabelo bonito, mas ela pega, né, tira o véu, mostrando o cabelo, né, para os homens. Isso era vergonhoso para uma mulher. E essa mulher, irmão, se agacha e com os cabelos, ela enxuga os pés de Jesus. Continuando. Fariseu, não me deste ósculo, não é óculos, é ósculo. O que é ósculo? Beijo. E nesses países, alguns países do Oriente Médio, né? Eles têm o costume de beijar. O homem, não é pra gente, né? Um homem beijar outro aqui no rosto, né? O cara, ih, meu irmão, e tal, né? Porque não faz parte da nossa cultura. Mas nesses países, por exemplo, os russos, eles se encontram, né? É um símbolo de carinho, de respeito com o outro homem. E ainda bem que é no rosto, né? Eu já vi, irmãos, né? Aqui em Fortaleza, né? A gente andando lá, parece que o pessoal de lá é mais doido, né? Desculpa, irmãos. Mas uma vez, foi a primeira vez que eu vim para cá foi em 2014, né? Não, dezembro de 2013. Dezembro de 2013, eu e meu sobrinho. E aí, primeira vez andando aqui lá em Fortaleza e tal, e a gente tava com o pessoal, né, guiando a gente foi para um shopping, né? Eu acho que foi o Iguatemi, Shopping Iguatemi. Primeira vez que eu fui lá. E aí de lá, a gente queria ir para a Praia do Futuro, né? E na época, não sei se ainda tem hoje lá, né? Bem praticamente dentro do shopping, né? Na frente tem uma parada de ônibus, né? Que o ônibus ainda tem, né? O ônibus passa lá a rota para levar para a Praia do Futuro. E a gente estava lá na parada de ônibus, né? Parada de ônibus aqui e a entrada do shopping aqui, né? E esperando o ônibus. E aí chegou dois camaradas, né? Os camaradas bonitos, sabe? Bombado, barbado, com a barba bem feitinha e tal, cheinha e tal. Os caras presença, irmãos. O homem não diz que outro homem é bonito, ele diz que ele é presença, né? Então os caras presença, sabe? Dois caras presença, sabe? E aí chegaram, aí o outro ficou na porta, né? Do shopping, um de frente pro outro, sabe? Conversando assim, com 2 palmos assim, de distância um do outro, conversando e olhando um no outro. Irmãos, homem que é homem, macho que é macho, ele não olha encarando o outro homem no olho, não. E eu aqui vendo essa presepada, né? Vendo essa presepada, e eu falei pro meu sobrinho, tu quer valer quanto que não vai rolar um beijo aí? Aí o meu sobrinho, tio, você é doido, você é maldoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, rapaz. Peraí. Irmão, foi dito e feito, um foi deixar o outro no trabalho. Foram se despedir, ó, aquele de novela. De novela. Aí o Thiago, meu sobrinho, né? Aí eu, falei pra ti? Falei pra ti? Mas tá assim hoje, né? Mas nesses países, irmãos, era sinônimo de respeito. Um homem beijar o outro no rosto. E o ósculo, né? Era o que o Simão tinha que dar em Jesus. Só que um ósculo sincero, né? Não um ósculo, um beijo traíra, né? Que nem foi o de Judas. Judas não beijou Jesus? Mas foi um beijo de traição. Não foi um beijo verdadeiro, né? De, poxa, eu tenho muito respeito, né? Pelo Senhor, não. E aí, Jesus, não me deste ósculo, beijo, nesse sentido. A mulher, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés de Jesus. Fariseu, não me ungiste a cabeça com óleo. A mulher, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Irmãos, o que isso aqui traz, irmão, de
de exemplo para a minha vida e para a tua vida hoje aqui. Uma oferta de perdão rejeitada pelo fariseu. Jesus, ele ia, irmãos, para um jantar, aceitar no convite do jantar, com um propósito. Ele queria levar o quê? Salvação para aquela casa. Salvação para a família. E em qualquer lugar, irmãos, em que Jesus está, o objetivo dele é trazer o quê? Salvação. Mas salvação para quem quer ser salvo. O Simão rejeitou. Por que ele rejeitou? Primeiro, ele foi motivado em convidar Jesus pela curiosidade. Porque Jesus estava começando a se destacar com seus milagres, com seus ensinos. Rapaz, eu quero ver se esse camarada mesmo é profeta. E convida Jesus com o intuito de... E os fariseus faziam isso, irmãos. Convidavam Jesus. Só no Evangelho de Marcos, Jesus vai fazer uma refeição 3 vezes na casa de um fariseu. E eles ficavam vendo como Jesus comia, como os discípulos comiam. E alguns até... Olha, os discípulos dele não lavam a mão antes de comer. Só para ficar botando defeito na pessoa. Então, motivado pela curiosidade, ele queria conhecer Jesus, ver Jesus. Segundo, falta de consideração. Ele recebeu Jesus e não fez nada de que um anfitrião era obrigado a fazer. O quê? Lavar os pés, enxugar, receber com ósculo, ungir a cabeça com óleo. Falta de consciência, versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecador. Ou seja, ela é pecadora. Eu não sou, não. E é fácil, né, irmãos, a gente apontar o dedo para os outros, né? Rapaz, tu é pecador, ela é pecadora. Não, eu não. Eu vim para a igreja. Eu assisto os cultos. Eu prego. Eu vim para a ceia. Irmãos, se a gente não vigiar, irmãos, a gente é até mais pecador. Jesus disse: a quem muito é dado, muito é cobrado. E Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz que os que ensinam vão ser cobrados com maior rigor. Irmãos, se você pensa que a gente não treme as pernas quando a gente sobe aqui para ensinar a palavra de vocês, treme, sabe por quê? Porque um dia a gente vai prestar conta do nosso ensino. Quem está ensinando aqui atrás também, todos os que ensinam a palavra de Deus, vão prestar conta diante de Deus do seu ensino. Porque não adianta nada a gente falar aqui uma coisa e por trás viver outra. Não adianta nada. E a falta de Jesus queria trazer para ele, né? Essa consciência, ele tinha essa falta de consciência. Não, ele é pecadora, ela é pecadora, é fácil dizer, mas aponta para ti. Tu é o quê? E às vezes, irmãos, a gente tem a mania de medir pecado. E eu vou explicar para vocês, até de uma forma simples, sabe? Quando eu dava aula para as crianças, lá em Manaus, na escola, eu perguntava assim, quando eu queria ensinar isso para eles, né, essa noção, né, que para Deus não existe, né, pecado grande e pecado pequeno. Tudo é pecado para Deus. Tudo é pecado para Deus. E às vezes a gente tem essa noção de querer quantificar o pecado, né? É uma grande pecadora, né? Não, eu peco, mas né, não é tão assim. É interessante que o Paulo, escrevendo ao Timóteo, né, se eu não me engano é Timóteo capítulo 2, versículo 15, lá está escrito, né, fiel a esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele continua, do qual eu sou o principal. Ele se considerava, irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, o principal dos pecadores,
Tem uma outra tradução que diz o maior dos pecadores. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, que foi o maior missionário que já existiu nesse mundo depois de Jesus, ele se considerava o maior dos pecadores. Tem alguma coisa aí? Sim. Aí eu chegava, como era escola, né, eu usava coisas comuns para eles. Aí eu pegava uma borracha, né? Quem pega essa borracha não é sua, mas você sabe de quem é, e você pega e leva para... Isso é roubo. E leva. É mais pecador do que uma pessoa que leva um carro, rouba um carro, e eles, não, quem rouba um carro é mais pecador. E se eu disser para vocês que não, diante de, tá, nos nossos olhos, sim. Porque a gente é levado pelo valor. Poxa, o que é uma borracha? 50 centavos, R$1 e um carro. Um carro não, dependendo do carro, né? Dependendo do carro, né? A gente tem a mania de colocar valor nas coisas, mas para Deus, aos olhos de Deus, tudo é pecado. E tudo merece o mesmo castigo. O que um mentiroso merece, segundo a Bíblia, como consequência do pecado? Hã? Estão com vergonha de falar? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas às vezes a gente quer passar o pano pro mentiroso, né? E aí um assassino, né? Eu vou colocar o cara, né, que invadiu a escola lá e matou 4 crianças. Não, esse merece morrer. Que matou criança, matou 4 crianças. É o mesmo castigo de quem mente merece, o assassino também merece, porque aos olhos de Deus tudo é pecado. Irmãos, eu passei vergonha uma vez, eu fui fazer isso aqui, os irmãos estavam aqui na noite, lembro, o pastor não estava aqui não. Eu passei vergonha, mas hoje eu treinei. Vocês vão lembrar, né? Eu usava isso daqui, irmãos, para ilustrar aos olhos de Deus como é que Deus vê o pecado de todos, né? Vamos imaginar que isso aqui sejam 3 pessoas, tá? Vamos imaginar. E às vezes aos nossos olhos, né, a gente vendo, a gente, não, esse aqui ele é um pecador, peca pouco. Esse aqui não, né, já é um pecador médio. Esse não, rapaz, esse aqui tá lascado. Esse aqui é um pecador mesmo, né? É assim como a gente vê, irmãos. E Jesus queria falar isso pro Simão, mostrar isso pro Simão. Eu vou juntar aqui as pontas. Deixa eu ajeitar aqui. Olha só como é que Deus vê o pecado. Vocês estão vendo que eu estou tremendo, né? Ó. Mas vamos imaginar que esteja igual, tá bom? Esteja igual. Para mim, para você, talvez a gente avaliando certas pessoas, né? E até mesmo a minha própria vida, né? Ah, eu não sou tão pecador assim. E merece o mesmo castigo que o outro pecador merece. Mas aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. E merecemos o mesmo castigo do pecado, que é o quê? A morte eterna. Mas, irmãos, graças a Deus que Jesus, ele veio para perdoar o meu e o teu pecado. E Jesus estava ali para perdoar também o pecado de Simão. E Simão teve a oportunidade de receber o Salvador na casa dele. Mas ele rejeitou a salvação. Porque ele não tinha essa consciência de que ele era um pecador, que ele também estava perdido. Ele se escondia através da sua religiosidade. Não, eu sou fariseu, eu conheço a Bíblia. É pecador também. Talvez tenha alguém aqui, entre nós nessa noite, que talvez não se vê assim tão pecador.
Mas eu quero dizer para você que você é um pecador. Romanos 3:23. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Eu vou usar o casal aqui. Eu fico com medo. A Mirelle está esperando uma bebezinha, né? Daqui a uns 2 meses, né? Se Deus quiser, né? Vai vir ao mundo, né? Com saúde e tudo, né? E pelo menos nós temos orado para isso. E que Deus continue abençoando. Vai fazer 7 meses, né? Ou já tá? Vai fazer 7 meses. 7 meses. É a Arielle, né? A Arielle. Ela ainda não veio para esse mundo, não. Ela tá ali na barriga da mãe dela. E se eu disser para você que dali dentro, ela já é uma pecadora. Mas, irmão, ainda não saiu, nem fala ainda, né, pai? Hã? Mas ela tá ali se mexendo, né? Mas já é uma pecadora, irmãos. Não por prática, porque pratica o pecado. É uma pecadora por natureza. Já nasceu assim, corrompida pelo pecado. E quando crescer é que vai manifestar o pecado, né? E já com bebê já manifesta. Eles vão ter as experiências dele, né? De se enfesar, né? Com raiva, né? Porque quer mamar e tudo. Isso é já a manifestação do pecado, né? Num bebezinho, irmãos. A Rebeca teve aqui, Mariana, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. A Rebeca falou para mim que 4 meses já pegou a sua primeira lapada. 4 meses de idade. Aí você vai, mas uma criança não tem entendimento. Tem entendimento sim, ela sabe o que é certo e o que é errado. A gente viu, né? A gente estava na mesa, assim, lá na casa do pastor, né? Comendo e tudo, aí tinha uma faca, né? E vacilaram, né? E, irmãos, esses meninos são rápidos, né? Ela, pá, com a mão na faca, né? Aí o pai dela, opa, faca pode? Ela olhou pro pai dela, né? Olhou pra faca, largou a faca e com o dedinho. 1 ano e 2 meses. Mas sabe que aquilo é errado. Sabe que aquilo é errado. Então eles têm consciência, são pecadores, lógico. E um pai com sabedoria vai, né, educando, mostrando o que é certo, o que é errado e tudo. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês, todos nós temos que ter essa consciência. Mas o Simão não tinha. Ele achava que pelo fato de ser um fariseu, um religioso e tal, um conhecedor das escrituras, ele não era tão pecador assim. E irmãos. Como eu mostrei aqui, né, nessa ilustração. Diante de Deus não existe um pecador grande e um pequeno. Todos são pecadores. E se não se arrependerem dos seus pecados verdadeiramente, vão perecer, irmãos, no inferno. A Bíblia não diz o que aconteceu, né? Com Simão. Mas ele rejeitou a salvação. Falta de consciência do seu pecado e falta de conversão. Oferta de perdão rejeitada e uma oferta de gratidão, irmãos, eterna dessa mulher. A lavagem dos pés é o serviço da mulher. Ela não lavou os pés de Jesus, eu não quero que você saia daqui pensando isso. Pelo fato dela lavar os pés de Jesus, ela foi... Não. Ela não lavou os pés para salvação. Ela lavou os pés porque ela foi salva. Ela entrou naquela casa, irmãos, ela não entrou perdida, ela já entrou salva. Ela veio agradecer a Jesus por essa salvação. Por isso que levou a atitude dela de regar os pés de Jesus com as lágrimas, de enxugar com seu cabelo, de beijar os pés de Jesus. E é isso que está faltando, irmãos, para mim e para muitos aqui, se você é um crente verdadeiro. Parar de dar desculpas, irmãos, e se dedicar mais para Deus. Às vezes a gente se esconde, irmãos, atrás de desculpa para não servir a Deus. Eu estava falando do pastor para o meu sobrinho, primeira vez que ele veio aqui, né, há 2 anos atrás, a gente conversando na praia, lá na Taíba, né?
E eu já estava com um ano aqui, e ele falando, poxa, tio, eu sinto muito falta do senhor lá e tal, dos seus conselhos, não sei o quê, e tal. Aí eu falei, rapaz, mas eu acho que eu não volto mais, não. E eu dei um conselho para ele, sabe? Eu disse assim, olha, meu filho, não adianta o ser humano passar a sua vida nesse mundo e passar e sair desse mundo e não serviu a Deus. Ah, mas eu sirvo a Deus. Que Deus? A Bíblia fala de um Deus com D minúsculo e um Deus com D maiúsculo. Qual dos dois você serve? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Paulo diz que o Deus, com D minúsculo, deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, esse mundo aqui, irmãos, ele tem um Deus minúsculo, D minúsculo, que é quem? O diabo. E nesse mundo, irmãos, existe dois tipos de pessoa. Quem serve o Deus desse século, o diabo, e quem serve ao Deus verdadeiro. E o Senhor Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você se dedica a um e aborrece o outro, ou você ama um e odeia o outro. Você não pode servir os dois. Irmãos, eu não sei você, mas eu passei 22 anos da minha vida servindo ao diabo. 22 anos da minha vida servindo ao diabo. Porque eu nasci perdido nos meus delitos e pecados. E quem nasce, irmão, desse mundo sendo um pecador, já nasce servindo ao diabo. Não, irmão! Não, irmão! Olha, se você não quer aceitar, o problema é seu, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Todo mundo que nasce aqui nesse mundo, todo ser humano, ele já nasce servindo ao diabo, por causa do pecado. E eu passei 22 anos da minha vida servindo ao diabo. E já estou há mais de 23 servindo ao Deus verdadeiro, pela graça dele. Mas sabe por quê? É porque eu tive que rejeitar um e receber o outro. E dia 29, irmão, de agosto de 1999, pela graça de Deus, foi à noite, pela primeira vez eu fui assistir um culto numa igreja evangélica, eu entendi a mensagem do que o pregador estava falando. E eu entreguei naquele dia minha vida para o Senhor Jesus. Naquele dia, irmãos, o Senhor me salvou, me perdoou, e daquele dia em diante eu passei a servir somente a Ele. E eu digo para vocês, 23 anos de bênção, mas 23 anos de batalha também. Muita luta. Tem muita gente dizendo, venha para Jesus que a sua vida vai mudar. E muda. Mas você vai continuar adoecendo. Você vai continuar morrendo. Você vai continuar sendo atribulado, perseguido. Mas lembra que você não está mais só. Você tem o Senhor Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus para te consolar, para te ajudar, para te dar força. Você não está mais só. Tem ou não tem diferença? Tem, irmãos. Tem. E essa diferença, irmão, só sabe quem é salvo e tem essa experiência já na sua vida, de viver essa fé. E então, a lavagem dos pés, o seu serviço. E nós precisamos, irmãos, melhorar, irmãos, o teu serviço para o Senhor Jesus. Para mim, eu vou falar aqui, irmãos, não é porque a minha posição me privilegia, não. Antes eu já fazia. Mas para mim não é nenhum peso vir para um culto. Seja qual for, de domingo, de quarta, de oração. Para mim não é um peso acordar domingo de manhã cedo para vir para a casa do Senhor. Não é. É um prazer.
Mas para alguns parece peso. Para alguns parece peso. Lembra? É só lembrar do que o Senhor Jesus fez por ti na cruz. Ele fez o que ninguém foi e nem é capaz até hoje de fazer, irmãos. Que é morrer para te dar o quê? A vida. E a vida eterna. E o que é, irmãos? Eu vim para um culto, eu me envolver nos trabalhos do Senhor. Eu estava conversando com o pastor hoje, né? Na Come Fazendo a Rota. Irmãos, nós estamos preocupados, irmãos. Nós vamos sair daqui pela graça de Deus, se Deus quiser, daqui a alguns meses, vamos para ali, né? Se Deus assim quiser. Irmãos, o trabalho vai aumentar. Mas não espera ir para lá para se envolver no trabalho, não, irmãos. Começa aqui. Começa aqui. E qual é a nossa preocupação? Ontem a gente o pastor foi aqui contar e tinha mais criança do que lanche, né? Então a gente teve que comprar para poder, né, dar para as crianças. E graças a Deus, né? É bom quando acontece isso, né? Tem mais criança do que lanche, né? Então a gente saiu para comprar. E eu lá no supermercado com o pastor, né? Comprando as coisas, irmãos, e veio um negócio na minha mente, um pensamento na minha mente. Eu compartilhei com ele e vou compartilhar com vocês. A gente saiu daqui 2 homens. E ficou só as crianças e só mulheres aqui. E eu falei para ele, pastor, lá no supermercado veio um pensamento na minha mente. Meu irmão, a gente está aqui. E essa rua aqui é deserta. E se para um doido aqui, um bêbado, algum cara drogado, um diabrado, endemoniado, e entra aqui para fazer mal para as crianças, quem vai estar aqui para defendê-las? Eu estou compartilhando, irmãos, essa preocupação com vocês. E vocês estão vendo aí, né? Por favor, quem manda suas crianças para cá? Meu Deus, eu não vou mandar mais não. Por favor. Não leve para esse lado extremo, mande. Porque a gente não estava aqui, mas os anjos do Senhor estavam, irmãos. Os anjos do Senhor estavam. Mas a Bíblia diz, não tentarás o Senhor, teu Deus. E a gente precisa, irmãos, e por enquanto tá só nós dois, para chegar aqui, para arrumar, preparar para as crianças, tudo, fazer rota, e às vezes a gente tem que trancar, porque não tem ninguém, irmãos, para ficar aqui. Se você é membro daqui, congrega aqui, tem suas responsabilidades aqui, e você está em casa, sem fazer nada, se você está nas suas obrigações, nas suas ocupações, Deus continue te abençoando. Mas se você está lá, sem fazer nada, você está pecando. O Senhor te salvou para servir a Ele. Não é para servir a você mesmo. É para servir a Ele. E precisamos, irmãos. Tem que ficar um aqui, irmãos. Sei que não é garantia de nada, mas já inibe. Já inibe. E tem vagas, irmãos. Precisamos de homens. Eu vou compartilhar uma pergunta que o pastor Herbert fez comigo e me envergonhou. Ele esteve recente aqui conosco. Vai beber água aqui, irmãos. Ele esteve aqui conosco e ele perguntou para mim, meu irmão, cadê os homens dessa igreja? E eu respondi, pastor, eu não sei. Eu não sei. E graças a Deus pelas mulheres. E tem mulher aqui que vale 2 por 3 homens. E estão aqui servindo ao Senhor. Por amor. Amor àquele que fez tudo lá na cruz, irmãos. Que deu o perdão, a salvação, a paz. Se você tem suas obrigações, Deus te abençoe. Eu tenho minhas responsabilidades. Tá bem. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago, capítulo 4, versículo 17.
A lavagem dos pés, seu serviço. A secagem dos pés, seu sincero amor. Quanto mais eu me envolvo na obra do Senhor, mais eu demonstro meu amor por Ele. E o beijo nos pés, sua submissão. Lembra, você saiu de um senhor, que era o diabo, e agora não é que você ficou sem senhor, não, continua com o Senhor. Agora o Senhor, Jesus, e você deve obediência a Ele, submissão a Ele, a sua palavra. É por isso que eu falei para vocês no início, que quando eu fazendo essa mensagem, eu me envergonhei. Irmãos, eu não tenho feito nada para o Senhor não ainda, irmãos. Mas uma coisa eu tenho, disposição. E o que tem para fazer, irmãos, eu tenho feito. E vou continuar fazendo. Não por obrigação. Eu sou obrigado. Não. É por amor, por aquele que fez tudo. Tudo, irmãos, por mim e por ti. E a confirmação da salvação, para terminar, verso 50. Verso 50. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé vai-te em paz. Aquela mulher, irmãos, ela foi salva não porque ela lavou os pés de Jesus, não. A lavagem dos pés é como forma de gratidão, né? Acho que deve ter mais coisa aqui. Não. Assim, por isso que a oferta de gratidão é eterna. Nada do que eu ou você faça nesse mundo para o Senhor vai retribuir, vai recompensar Ele pelo que Ele fez por nós. Não. Não é como forma de retribuição, mas é como forma de gratidão. E eu quero terminar esse culto. Você que é salvo em Cristo Jesus, você está envolvido no serviço do Senhor? O quanto você está envolvido, o quanto você é grato, porque o teu envolvimento é o parâmetro para demonstrar o quanto você é grato a Ele pela salvação, o quanto você ama o teu Senhor, que te salvou e fez tudo por ti. Segundo, será que eu falo com alguém aqui nessa noite que entendeu essa mensagem, sabe que ainda não serve o Senhor Jesus? E que talvez não tenha até essa compreensão de que se você é um pecador, você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, não existe outro. Não existe outro. E você ouviu dele o que ele fez na vida dessa mulher, salvando ela, e o que ela fez como forma de gratidão por essa salvação. O Simão teve a mesma oportunidade, mas ele rejeitou. Se você vê, para aqui, né? Acaba aqui. Você não ouve mais falar nesse Simão aqui. Mas até aqui me dá a impressão de que o Simão continuou o quê? Perdido. Recebeu a salvação na sua casa, mas rejeitou. Quem sabe tem alguém aqui que entrou por aquela porta perdido, que nem Simão, nos seus delitos e pecados. Mas você pode sair salvo por Cristo Jesus. Como aquela mulher saiu dali, né? Salva. E por que eu digo que ela foi salva antes? Foi salva, mas por causa do seu mau testemunho, né? Anterior à sua salvação. Ela era conhecida como pecadora. E o Senhor, diante de todo mundo, antes dela sair, ele diz isso daqui. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. 48. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Aqueles homens dali em diante, irmãos, eles não iam mais taxá-la como uma pecadora. Porque ela recebeu, irmãos, o perdão direto do Salvador. E você tem a mesma oportunidade nessa noite de receber a salvação direto do Salvador, Jesus. E se tem alguém aqui que entendeu essa mensagem nessa noite e reconhece, lá no fundo do seu coração, você tem a consciência de que você é um pecador e você está perdido nos seus delitos e pecados. E se você quiser se livrar desse peso do pecado,
e quiser o perdão dos seus pecados e a salvação eterna, eu não posso dar para você, mas Jesus pode. E se você quiser entregar a vida, sua vida, ao Senhor Jesus, para receber essa salvação que é de graça, irmãos, você não paga nada, vem conversar comigo no final do culto ou com o pastor, com quem você ficar mais à vontade, ou você tiver mais intimidade, vem, mas não sai daqui da mesma forma que você entrou, perdido. Saia daqui por aquela porta, mas saia salvo por Cristo Jesus, com certeza do perdão e da paz do Senhor que vai te acompanhar o resto da tua vida para sempre. Eu vou orar encerrando o culto. E após, quem quiser me procurar ou procurar o pastor, fique à vontade. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu de pregar a tua palavra, de falar do teu evangelho nessa noite aqui. Obrigado por cada alma preciosa que o Senhor mandou para a tua casa nessa noite e ouviu a tua mensagem. Que o Espírito Santo esteja trabalhando na vida e no coração de cada um deles, até convencendo, Senhor Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Olha também, Senhor Deus, para aqueles que já receberam o Senhor como Salvador, mas por algum motivo, e talvez até motivos pessoais, não estão tão envolvidos no serviço do Senhor. Que o Senhor também trabalhe na sua vida e convença disso, para que ele venha a demonstrar mais amor pelo Senhor, meu Deus. E uma das formas de demonstrar mais amor pelo Senhor não é só falando, é principalmente fazendo, Senhor Deus. Por favor, abençoe e ajuda, Pai. No nome de Jesus. Amém.